Vamos receber o pregador agora, o presbítero Felipe, da nossa congregação Rosa de Saron. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aproveitando o ensejo de estarmos em pé, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 2, a partir do verso 1, texto muito conhecido, é o primeiro milagre de Jesus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Enquanto você está localizando, eu quero louvar a Deus por tão rica oportunidade que o Senhor nos concede essa noite. Louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pela confiança, o pastor Eliseu Menezes, nosso pastor presidente. De igual modo, o pastor Marcos Filho, nosso pastor vice-presidente, que foi quem nos fez o convite. Muito obrigado, pastor. E meu pastor dirigente, pastor Ademilson, que não está aqui, mas fique registrado a minha gratidão ao meu pastor dirigente. Se não fosse recomendado por ele, não estaria aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida, por estarmos aqui para adorar ao nome do Senhor Jesus. Se você achou o texto, diga, eu achei. Diz a palavra do Senhor. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes ou metretas, depende da versão. Disse-lhe Jesus, enchei de águas essas talhas e encheram-nas até em cima. Disse-lhes, tirai agora, levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Você pode tomar assento. Meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido de todos nós, pelo menos da maioria de todos nós. É o texto que nos narra o primeiro milagre de Jesus, milagre em que Jesus transforma água em vinho no casamento na aldeia de Caná da Galileia. Todos nós aqui provavelmente já fomos em um casamento. A gente sabe como o casamento geralmente ele é celebrado, mas o casamento aqui no Ocidente, ele geralmente não passa de 6 horas. A gente vai num casamento e geralmente entre 4 e 6 horas se celebra tanto a celebração e a festa, não passa de 6 horas. Mas aqui nós estamos diante de um texto não de uma cultura ocidental, mas de uma cultura oriental, em que a celebração de um casamento era um momento muito marcante na vida da cultura judaica, de maneira que não eram algumas horas, mas, no mínimo, o casamento de pessoas pobres durava 7 dias. E esses 7 dias de celebração não eram apenas 7 dias que marcavam a vida das famílias que estavam envolvidas, mas marcavam também toda a aldeia em que estava sendo celebrada. Porque quando nós olhamos para o texto bíblico e lemos aldeias ou cidades, a gente acha que existiam milhares de pessoas, mas muito pelo contrário. As aldeias da época de Jerusalém e, enfim, em Israel, a maioria delas não passavam de 1000 habitantes, então eram vilarejos pequenos em que todo mundo se conhecia, todo mundo sabia onde morava cada um, e quando alguém fazia um casamento, esse fato de ser poucas pessoas morando no lugar fazia com que todas as pessoas morando na vila eram convidadas. Então isso era um momento marcante, era um momento que parava a vila, o vilarejo, a aldeia, e todo mundo ia se congraçar, se alegrar com essa família que estava sendo constituída.
durante esses 7 dias de festa, de celebração e de casamento, essa festa era regada ao vinho, porque na cultura dos judeus, o vinho, desde o Antigo Testamento, ele era o símbolo máximo da alegria, era o símbolo da alegria. Então, um casamento, um momento festivo, um momento de alegria, de constituição de uma família, precisava ser selado com a alegria, com vinho. E o fato que o texto nos mostra é que o vinho, que deveria ser aquele que dava alegria e marcava a festa, ele, de maneira inesperada, como o texto nos informa, ele acaba. O vinho acaba antes da hora. Ela não explica, a Bíblia não explica o porquê que acaba, não diz se foram mais pessoas convidadas do que estava na lista, não diz se o cálculo de compra do vinho foi feito errado e eles compraram menos vinho do que deveria ser comprado. A Bíblia não nos informa o porquê que o vinho acabou antes da hora. Ela simplesmente diz que o vinho acaba antes da hora. Isso é um problema. Por que é um problema? Porque na cultura dos judeus, isso traria uma vergonha muito grande para as famílias envolvidas. E judeu se importava mais com honra do que com dinheiro. A honra era especialmente marcante na família e marcante dentro da sociedade judaica. Eles prezavam a honra. Então, se o vinho acaba antes da hora e se eles não podem mais prover para os seus convidados, isso traria uma vergonha muito grande para a família do noivo, para a família da noiva. Isso traria vergonha que ficaria marcado por anos e anos e eles ainda seriam lembrados como a família que casou, mas não teve condição de suprir o vinho para os seus convidados. Isso seria uma mancha na vida da família e uma desonra muito grande. Então, quando Maria ouve que o vinho acaba antes da hora, ela detecta este problema, ela vai falar com Jesus que o vinho acabou. Interessante é que Jesus está na festa do casamento, a presença de Jesus é notória, ele está ali, só que a presença de Jesus não isenta esta família, esta casa, de passar por um problema inesperado, que é o vinho acabar antes da hora. Jesus está ali, mas a presença de Jesus não isenta do problema, muito pelo contrário. A presença de Jesus nunca vai nos isentar dos problemas da vida. Ela não nos isenta dos problemas da vida, mas a presença de Jesus é um porto seguro para o qual nós devemos correr quando os problemas chegam. Ele não nos isenta do problema, mas ele é o porto seguro para o qual nós devemos correr quando o problema chega. Perceba que o vinho acaba de maneira inesperada, porque problema é assim. Problema não bate na porta, problema não manda um zap dizendo que está chegando, problema não manda mensagem no Facebook, o problema simplesmente arromba a porta e chega. Por exemplo, é aquele momento em que você está no seu trabalho, expediente, no final do expediente, você é chamado no RH e a notícia é, você está sendo mandado embora. Você não esperava, mas é um problema inesperado. É aquele dia que você está fazendo comida, o feijão está na panela de pressão, de repente o telefone toca e do outro lado perguntam, você é a mãe da fulana de tal? Você é mãe do fulano de tal? Sim, sou eu. E quando você vai ouvir do outro lado da linha, é alguém dizendo que seu filho se acidentou, que aconteceu um problema grave, é aquele dia normal em que você vai fazer um exame de rotina, mas é constatado uma doença gravíssima, é um problema que você não esperava que chegasse, é um problema que você não esperava que acontecesse, mas problema é assim, problema simplesmente chega. E problema chega na vida do crente, chega na vida do ímpio, chega na vida de todo mundo. Qual é a diferença? A diferença da vida do crente para a vida do ímpio é a forma que a gente reage quando os problemas chegam de maneira inesperada. Quando o problema chega de maneira inesperada na vida do ímpio, o que ele faz? Ele vai para a cachaça, ele vai para a cocaína, ele vai para a maconha, ele vai para algum lugar buscar uma rota de fuga por causa do problema que chegou e ele não esperava. E o crente? O crente não vai para a cachaça, o crente não vai para as drogas, o crente faz como a irmã Maria. Quando Maria identificou que o problema chegou, que o vinho acabou de maneira inesperada, a primeira pessoa que Maria procurou dentro daquela festa foi Jesus. A primeira pessoa para quem ela correu foi Jesus. Essa é a primeira lição para nós aqui essa noite. Quando o problema inesperado chegar, e ele vai chegar na sua vida, quando o problema inesperado chegar, a primeira pessoa que você precisa correr é para Jesus. A primeira pessoa que você deve procurar é Jesus. A primeira pessoa que você deve buscar é Jesus.
Jesus não pode ser o STF da igreja, a última instância. Jesus precisa ser a primeira instância, a primeira pessoa que você deve buscar. Então, antes de correr para o pastor, antes de correr para missionário, antes de buscar profeta, antes de buscar qualquer pessoa, a primeira pessoa que você precisa buscar é Jesus. Faça como Maria, corra para Jesus e diga que o problema chegou. Quando Maria vai até Jesus e Jesus diz para ela: mulher, o que tenho contigo? Isso parece para nós algo rude, algo que parece ser uma falta de educação, de um filho responder assim para sua mãe, mas isso era comum, era uma situação e um costume da época. E essa expressão, o que tenho eu contigo, que Jesus diz para Maria isso não tem nada a ver comigo. Maria, isso aparentemente parece ser uma resposta negativa, e Jesus completa dizendo que ainda não é chegada a sua hora. Dentro do contexto teológico do livro de João, isso está se referindo à sua hora da morte, à sua crucificação. Mas eu não vou trazer dentro desse âmbito, mas trago uma perspectiva de que Jesus era alguém que tinha discernimento sobre o tempo. A palavra que Jesus diz para ela é: mulher, o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. Então isso mostra que Jesus era alguém que tinha discernimento de tempo. Jesus conhecia o tempo. Jesus sabia qual era a hora. Ele era alguém que tinha totalmente controle e discernimento acerca do tempo. Porque tão importante quanto saber quando é a hora, é saber quando não é a hora, porque até aquilo que é bênção, quando chega antes da hora, se torna uma maldição. Por exemplo, você se lembra do filho pródigo? Ele queria o quê? Herança. Herança é uma bênção, só que para você receber herança, o testador precisa morrer. Só que ele não queria esperar o pai morrer, ele queria a herança com o pai vivo. Então o pai dá a herança para ele, você conhece o final da história, a desgraça que foi. Então aquilo que deveria ser uma bênção se transformou numa maldição. Por quê? Porque chegou antes da hora, chegou antes da hora. Então nós precisamos aprender com Jesus a discernir o tempo. Se a porta não abriu, é porque ainda não é hora. Se a bênção não chegou, é porque ainda não é hora. Se o milagre ainda não aconteceu, é porque ainda não é hora. O nosso problema é que a gente olha para A, a gente olha para B e diz: Jesus, o Senhor já fez no meu irmão, o Senhor já fez na vida da minha irmã, por que que ainda não fez na minha? Talvez se ainda não aconteceu, talvez se ainda não chegou, é porque talvez você não tenha maturidade, talvez você não tenha estrutura, talvez você não saiba administrar, talvez se abrir agora, se acontecer agora, lá na frente isso vai ser um problema para você. Então se ainda não aconteceu, é porque Jesus está dizendo para você essa noite, é porque ainda não é a hora. Aprenda a aguardar o tempo de Deus e a discernir qual é a hora. Maria não recua diante da mensagem de Jesus, mas ela chama os servos. Ela chama os servos da casa e ela diz para eles: façam tudo o que ele vos disser. Façam tudo o que ele vos disser. Aqui está uma grande lição para nós também. Qual é a lição? É que nós, para atrairmos o milagre, nós, para vivermos o milagre, precisamos fazer tudo o que Jesus nos manda. Frise isso na sua Bíblia se você puder. Maria não diz: façam metade do que ele vos mandar, façam 1/3 do que ele vos mandar, façam 90% do que ele vos mandar. Ela disse: façam tudo o que ele vos disser. Façam tudo o que ele vos disser. Então, o milagre, a bênção, a vitória para acontecer e para chegar na nossa vida, ela está condicionada à obediência total. A obediência tem poder de atrair o milagre para as nossas vidas. A obediência tem poder de atrair vitórias extraordinárias para a nossa vida. O problema de muitos crentes hoje em
em dia na igreja é que só querem obedecer aquilo que vai de encontro à sua vontade. Ah, se isso é bom para mim, eu obedeço. Se isso vai contra a minha vontade, eu não obedeço. Se isso amacia o meu ego, eu vou fazer. Mas se isso vai contra a minha vontade, eu não vou fazer. Aqui nós não devemos escolher o que devemos ou não obedecer. Tem que ser de Gênesis a Apocalipse, obediência irrestrita e total. Se você obedecer a palavra, se você viver uma vida de obediência, a obediência terá o poder de atrair a bênção de Deus. Talvez o talento não vai abrir, talvez a unção não vai abrir, mas talvez a obediência vai fazer por você aquilo que o caráter, aquilo que a unção, aquilo que o talento, aquilo que muita coisa não vai fazer. A obediência vai fazer chegar na sua vida. Os servos enchem as talhas. Essas talhas eram recipientes de pedra, uma espécie de vaso da época que era usado para purificação dos judeus. Eles eram muito meticulosos e essa tradição veio dos fariseus e isso passou para toda a nação, em que ninguém entrava na casa de um judeu sem lavar primeiro os seus pés. E ninguém se assentava para comer sem antes lavar as suas mãos até o seu cotovelo. Então sempre tinha que ter água na casa de um judeu. Só que aqui, como era uma festa, tinha que ter muita água, de maneira que o escritor João diz que tinham 2 ou 3 almudes ou metretas, que segundo a maioria dos comentaristas, era uma porção entre 450 e 500 litros. Pensa aí numa caixa de 500 litros de água, que você tem que encher não com a bomba, mas no caneco. E eles vão enchendo, e eles vão enchendo. Só que o vinho acabou, o que eles precisam é vinho. E o que Jesus manda eles encherem? De água. Só que Jesus não mete a mão para pegar caneco e para encher água. Jesus fica vendo eles encher. Por que Jesus não faz nada? Porque encher as talhas com água está dentro da capacidade dos servos de fazer. Então está dentro da alçada dos servos de fazer. E Jesus nunca vai colocar a mão dele para fazer aquilo que está dentro da capacidade humana. Aquilo que está dentro da capacidade humana, Jesus não mete a mão para fazer. Aquilo que está dentro da nossa alçada, Jesus não mete a mão para fazer. Ele só entra em ação quando já passou do natural, quando já passou da capacidade nossa, quando já foi além do nosso limite. Quando já passou, aí ele levanta a mão e fala, agora eu vou entrar em ação. Então, enquanto eles estão enchendo, Jesus não faz nada. Enquanto eles estão enchendo, Jesus não faz nada. Enquanto eles estão trabalhando, enchendo, Jesus não faz nada. Por quê? Porque está dentro da alçada humana, está dentro da capacidade humana, está dentro da esfera humana. Mas quando passa para a esfera do sobrenatural, quando passa para a esfera daquilo que você não pode mais resolver e mais fazer, aí Jesus entra em ação. Você, por exemplo, você quer uma porta de emprego, dentro da sua capacidade está o quê? Fazer cursos, se preparar, fazer o currículo e enviar o currículo, mas não está dentro da sua alçada abrir a porta, mas abrir a porta está na alçada de Jesus. Então faz aquilo que está dentro da sua alçada, que Jesus faz a dele. Você não tem capacidade de convencer o homem do pecado, do juízo, mas você tem capacidade de orar e você tem capacidade de evangelizar. Então se você quer a salvação de alguém da sua família, você evangeliza e você ora. Aí Jesus faz a parte dele, que é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos a capacidade de encher as nossas talhas. Então pega o seu caneco e vai enchendo as talhas e fazendo aquilo que está dentro da sua capacidade. Porque quando já passar do seu limite, passar da sua capacidade, aí Jesus vai entrar em cena e vai dizer, agora é comigo e eu vou fazer. Então vai enchendo as suas talhas, vai fazendo aquilo que está dentro da sua capacidade, porque Jesus fará aquilo que está fora da sua capacidade. Aí, a água é transformada em vinho. E eles levam para o mestre Sala, e o mestre Sala prova, e ele vê que esse vinho é muito bom, é melhor do que o vinho anterior. E agora o vinho vai ser servido da onde? De dentro dessas talhas de pedra. E isso era uma contracultura, porque vinho tinha que ser servido de odres. O que são odres? É uma espécie de garrafa da época feita de pelo de animal, em que se curtia, se costurava e se colocava este vinho para ser servido.
é um versículo muito conhecido, não se coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque se colocar ele vai romper, ele não aguenta a fermentação, ele se arrebenta. Então os vinhos eram sempre servidos de dentro dos odres. Agora os vinhos estão sendo servidos de dentro de talhas. Isso era algo novo. Isso era algo na contracultura. O que eles precisavam era de provisão, era de vinho. Então todo mundo esperava um vinho ser servido de dentro de um odre. Mas agora o vinho está sendo servido e sendo tirado de dentro de talhas, de lugar em que ninguém esperava que viria a provisão está vindo, porque Jesus não é previsível, Jesus é imprevisível, porque um Deus que pode ser previsto não é Deus, Deus é imprevisível, Deus não pode ser previsto, e Jesus gosta muitas vezes de surpreender e fazer com que a provisão venha do lugar com que a gente menos espera. Às vezes a gente está achando, Deus vai mandar dali, Deus vai mandar de lá, a gente às vezes está esperando, Deus vai usar fulano, e Deus vai lá e usa quem você nem conhece. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui essa noite que está em busca e precisando de uma provisão, se prepara, porque a provisão vai vir de onde você menos espera, quando você menos espera, a partir de quem você menos espera, porque quando Deus quer mandar a provisão para a vida dos seus servos, Ele usa até quem não gosta de você, mas a provisão vai chegar na sua vida. Você lembra de Elias? Elias precisava de comida lá no ribeiro de Querite. Talvez ele estava esperando um dos filhos dos profetas trazerem comida, mas a provisão veio na onde? Veio aonde, irmãos? Os corvos. Irmão, um corvo trazer pão eu até aceito, mas um corvo trazer carne, porque corvo come carne. Só que Deus deu uma ordem para os corvos: na carne você não vai tocar, você até quer comer, mas não vai tocar na carne, porque a carne é do profeta. Ninguém esperava, Elias não esperava, mas Deus mandou o urubu, o corvo, trazer a comida para o profeta, porque quando Deus quer fazer assim, Ele vai fazer a provisão chegar de onde a gente menos espera, através de quem a gente menos espera. Quando a gente menos esperar, o telefone vai tocar e você vai olhar, eu nem sei quem é, porque eu não tenho mais o número, e vai do outro lado da linha dizer, Deus está mandando eu entregar para você, Deus está mandando eu trazer para você, Deus está mandando eu falar com você, porque a provisão é assim, vem de onde você menos espera. Interessante é que quando Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora, ele demonstra discernimento cerca do tempo. Mas quando ele transforma água em vinho, Simon Kistemaker, um grande comentarista, um grande teólogo, ele diz que ali, quando Jesus transforma água em vinho, ele não estava demonstrando poder apenas sobre substâncias, transformar água em vinho. Ele estava demonstrando poder sobre o tempo. Por que poder sobre o tempo? Porque vinho, para ser produzido por meios naturais, leva anos. Você planta, você espera florescer, você espera frutificar, tem que vindimar, tem que pisar no lagar, tem que depois estocar. Esse processo até um vinho ser usado leva anos. Agora eu pergunto para a igreja, quantos anos Jesus levou para fazer o vinho? Nem alguns segundos. Porque o Jesus que você serve não apenas tem discernimento sobre o tempo, ele tem controle sobre o tempo. E aquilo que por meios naturais levaria anos para acontecer, Jesus faz acontecer em apenas alguns segundos. Por quê? Porque ele tem poder e controle sobre o tempo. E tem gente que entrou aqui se perguntando, quantos anos eu vou esperar para essa porta abrir? Quantos anos eu vou esperar para essa fila andar? Quantos anos eu vou esperar para essa cirurgia acontecer? Quantos anos eu vou esperar para eu conseguir comprar? Quantos anos eu vou esperar para subir, para crescer? Deus está falando com alguém aqui, aquilo que por meios naturais na sua vida levaria anos para acontecer, eu estou acelerando o tempo em teu favor essa noite. Eu gostaria que você levantasse essa mão para receber em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré, debaixo da autoridade dessa palavra. Jesus vai acelerar o tempo em teu favor.
Aquilo que levaria anos para acontecer, vai acontecer mais rápido, vai chegar mais rápido, vai abrir mais rápido, vai comprar mais rápido, vai chegar mais rápido, porque aquele que tem o controle do tempo vai fazer acontecer mais rápido. Quem recebe essa palavra, abre a tua boca santa para adorar o Deus que você serve. Tem gente que não vai conseguir entender. Meu Deus, como é que foi tão rápido? Meu Deus, como é que comprou tão rápido? Meu Deus, como é que a porta abriu tão rápido? Meu Deus, como é que foi tão rápido? Meu Deus, como é que aconteceu tão rápido? É porque Jesus vai acelerar. Recia contia farava calachura. Orimaia show que a sé. Eu estou sentindo Deus nessa palavra. Tem gente se perguntando, vai levar quantos anos para Deus salvar minha família? Vai levar quanto tempo para eu ser curado? Vai levar quanto tempo para isso acontecer? Por vias naturais levaria anos, por meios humanos levaria anos, e você já estava até perdendo a esperança. Só que Deus me trouxe aqui essa noite para dizer que Ele ainda está no controle do relógio, e Ele vai fazer o relógio acelerar em teu favor. Se você puder ficar em pé, por gentileza. Eu quero fazer um convite para você que está aqui essa noite, não evangélico, afastado dos caminhos do Senhor, mas que entrou aqui essa noite, veio convidado, está fazendo uma campanha. Deus sabe como você entrou, mas hoje você entrou aqui essa noite e você não pode sair da mesma maneira que entrou. O reino de Deus, ele não consiste em comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E só existe um capaz de prover alegria plena para a sua vida, e esse alguém é Jesus. Talvez você está procurando alegria no mundo, alegria nos amigos, alegria na bebida, alegria nas drogas. Você tentou buscar alegria em tantos lugares e não conseguiu encontrar alegria. Mas aquele que tem o vinho novo, a verdadeira alegria, Ele está aqui essa noite te convidando. Ele quer entrar na sua vida, Ele quer remover a vergonha, Ele quer devolver a alegria à tua história. Cadê a primeira pessoa que quer essa noite se entregar para Jesus, ou que quer retornar aos caminhos do Senhor essa noite? Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Onde está a primeira pessoa? A verdadeira alegria está em Jesus. A verdadeira alegria está em Jesus. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Talvez você entrou aqui essa noite e já não sente mais alegria na vida, já pensou em se matar, já pensou em tirar a própria vida, não encontra mais sabor, alegria na vida. Hoje, Jesus quer entrar na sua vida e quer trazer a verdadeira alegria, o verdadeiro sabor à sua existência. Cadê a primeira pessoa? Está vindo aqui a primeira pessoa. Onde está a segunda pessoa? Vem, eu sei que tem alguém aí. Eu sei que você está aí. Você que perdeu a alegria, você que perdeu o prazer na vida, você que não encontra mais alegria na sua vida, vem aqui. Nós vamos orar por você. Jesus quer entrar na sua vida e devolver a alegria verdadeira. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Olhe para o seu lado direito, à sua esquerda, na sua retaguarda. Isso, faça o convite para essa pessoa. Talvez ela esteja com vergonha. Ajude ela a vir aqui à frente. Onde está a segunda pessoa? Vem. Vem. Meu tempo está acabando. Cadê você? Onde está a segunda pessoa? Você que veio aqui essa noite, você não pode sair da mesma maneira que entrou. Hoje Jesus quer devolver a alegria à sua vida, a verdadeira alegria, a alegria
que não consiste em coisas terrenas, palpáveis, mas a alegria que vem do Espírito de Deus, a alegria que vem da eternidade. Onde é que está você? Onde está a segunda pessoa? Em nome de Jesus. Aleluia. Quem sabe você está aqui esta noite e estava afastado dos caminhos do Senhor Jesus. Volta para Jesus. Você ouviu esta mensagem tão extraordinária. Jesus, Jesus, Jesus. Sem Ele não dá. Sem Ele não é possível vencer deste mundo. E Ele disse: eu sou o caminho. Jesus é o caminho.